Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer vocês que são inscritos no nosso canal aqui do YouTube e gostaria de incentivar você que não é inscrito, que você venha se inscrever, que você deixe seu comentário e que você venha compartilhar essas mensagens com outros irmãos. Bem, querido, no início do capítulo 10 de Mateus, nós vimos Jesus enviando seus discípulos a pregar o Evangelho aos judeus, anunciando a chegada do reino de Deus. No capítulo 11, o próprio Jesus foi pregar nas cidades onde os discípulos moravam, que era a região do Mar da Galileia. Ali havia 4 cidades importantes: Corazim, Betsaida, Cafarnaum e Tiberíades. Eles tiveram o grande privilégio de ter o Filho de Deus andando por suas ruas empoeiradas, ensinando, pregando o Evangelho do Reino e realizando milagres poderosos a ponto de ressuscitar os mortos. Era o dia da visitação. O Senhor estava visitando eles com um grande convite de graça e salvação. Mas nós veremos que, infelizmente, a maioria deles rejeitavam o convite misericordioso do Salvador. E hoje ainda temos Jesus nos visitando com um lindo convite de graça e salvação. Mas, infelizmente, muitos ainda endurecem o seu coração e rejeitam o convite do Salvador. Então, infelizmente, para esses que rejeitam o convite do Salvador no dia da sua visitação, só resta o fogo do juízo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O tema de hoje é o dia da visitação. O texto é o livro de Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Querido, existem alguns assuntos que são muito importantes, que todos nós deveríamos parar tudo o que estamos fazendo, se assentar para ouvir e pensar profundamente com toda a seriedade sobre aquilo que nós estamos ouvindo. E este assunto é urgente. Nós não podemos negligenciar ele. Não podemos colocar ele em uma gaveta ou deixar para depois, pois talvez não haverá mais uma oportunidade. Esse assunto, querido, é sobre a nossa salvação. Querido, por favor, eu não estou julgando ou condenando vocês, pois eu também estou nessa lista. Por favor, querido, pare tudo agora que você está fazendo e responda com sinceridade para você mesmo. Para onde eu irei após a morte? Se Deus criou o homem para viver eternamente, então onde eu passarei a eternidade? Bem, queridos, eu gosto muito de estudar. E quando eu estudei, o que eu descobri sobre esse assunto é que somente Jesus tem a resposta. Somente Ele, que desceu do céu, que é o Filho de Deus, sabe para onde o homem vai após a sua morte. E Jesus falou de apenas 2 lugares para onde toda a humanidade vai após a sua morte: céu e inferno. Jesus disse que só entrarão no céu aqueles que crescem nele, que confiassem nele como seu único e suficiente Salvador. Este era o convite de graça que ele e os seus discípulos levavam de porta em porta por toda a Judéia. E no inferno estão todos aqueles que rejeitaram seu Salvador, que endureceram seus corações no dia da sua visitação. Eles achavam que o assunto da eternidade era apenas um conto de fadas. Achavam que a vida humana era apenas física e terrena. Por isso gastavam todas suas energias aqui. Como diz o ditado popular, vamos comer e beber, pois amanhã morreremos e deixaremos de existir. Querido, isso é um grande engano. A Bíblia diz que após a morte o homem passará para a eternidade, seja no céu, seja no inferno.
Por isso, querido, preste atenção nesse texto de Mateus 11, versículo 20 ao 24, sobre o que Jesus disse sobre aqueles que rejeitam a sua salvação. Mateus 11, 20 diz assim: Então Jesus começou a repreender a cidade nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Jesus começou a repreender a cidade onde ele realizou a maior parte dos seus milagres. Ele os repreendia por causa da sua incredulidade, por causa da dureza de seus corações impenitentes, que não se arrependiam de seus pecados. Eles viam aqueles milagres, corriam atrás de Jesus para ver ou receber algum milagre, mas não queria ter nenhum relacionamento com aquele que fazia os milagres. Quando Jesus os convidava a segui-lo, a deixarem os seus prazeres do mundo, a porta larga, para entrarem na porta estreita, logo eles viravam as costas para o Salvador, mostrando assim que eles amavam mais o mundo do que o Senhor que o salvara. Queridos, arrependimento significa mudança de atitude, reconhecimento de nossos pecados, tristeza e abandono deles em direção ao Salvador. É bater no peito em sinal de arrependimento diante de Jesus e dizer: Senhor, me salve, tenha misericórdia de mim que sou um pecador. Eu preciso de Ti. Eu creio que somente o Senhor pode me salvar. Mateus 11, 21 diz assim: Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito tempo que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Primeiro, Jesus fala o juízo que viria sobre as cidades de Corazim e Betsaida. Essas duas cidades ouviram e viram o Salvador andando, realizando milagre e convidando eles ao arrependimento. Mas eles o expulsaram da sua cidade. Jesus agora lembrou de duas cidades do passado, Tiro e Sidom, que estiveram sob o julgamento de Deus devido à sua idolatria e maldade. Jesus diz que se eles tivessem o privilégio, assim como Corazim e Betsaida, de ver os milagres de Jesus, eles teriam se humilhado em profundo arrependimento. Mateus 11, 22. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Queridos, no dia do juízo, Tiro e Sidom terão melhor sorte do que Corazim e Betsaida. As palavras aqui haverá menos rigor indicam que haverá grau de punição no inferno, assim como haverá graus de recompensa nos céus. Mateus 11, 23 e 24 diz assim: E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Pois você será jogado até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia de juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Agora Jesus fala da cidade de Cafarnaum, que foi a mais privilegiada de todas as outras cidades. Pois depois que Jesus saiu de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Ali Jesus foi o lugar onde ele operou mais milagres. Ali Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, curou o empregado do centurião de Cafarnaum, ressuscitou a filha de Jairo e operou muitos outros milagres. Jesus agora relembra da cidade de Sodoma e Gomorra, que era a capital da homossexualidade. Jesus disse que se tivesse visitado Sodoma, eles teriam se arrependido de seus pecados. Os pecados de Sodoma foram terríveis. Mas, irmãos, não existe um pecado maior que traz uma condenação eterna do que o pecado de rejeitar a salvação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Só para concluir, querido, a mensagem de hoje, esse é o assunto, meu irmão e minha irmã, mais importante a ser resolvido em nossas vidas, a nossa salvação eterna. Jesus nos ama tanto que resolveu pagar na cruz por todos os nossos pecados.
A única oferta ou o único sacrifício que Deus aceitará em troca de nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que hoje é o dia da nossa visitação, o dia da nossa salvação. Assim como teve o dia da visitação para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, hoje também é o nosso dia. Queridos, por favor, sejam sábios. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Creia em Jesus como seu Salvador e passa a viver todos os dias com Ele. Quando nós o recebemos em nossos corações pela fé, em sua maravilhosa graça, então, no mesmo momento somos invadidos por seu amor, por sua paz e por sua eterna alegria. Então, querido, receba Ele agora pela fé, pois hoje é o dia da sua visitação. Ore comigo agora a oração do pecador. Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Todos os meus pecados estão sempre diante de mim. Por favor, me perdoe, Senhor. Agora eu creio que hoje é o dia da minha visitação. Eu creio nesse convite maravilhoso de graça. Eu creio que Jesus Cristo me amou e morreu em meu lugar, lá naquela cruz. Eu creio que o seu sangue é suficiente para me purificar de todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Eu creio que jamais entrarei no céu sem crer em Jesus como meu Salvador. Mas também, Pai, eu creio que através de Jesus eu sou mais que vencedor, pois nele eu vivo, nele eu tenho amor, nele eu tenho paz, e através dele, junto com ele, eu viverei eternamente. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.